Olá, estamos aqui para falar do desapego do mundo dentro deste nosso projeto da consagração total a Maria. E para começar, vamos pedir a intercessão daquela que soube, né, viver esse desapego. Que a Virgem Santíssima nos abençoe, que esteja conosco neste momento, abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos fazer em tudo a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, né, vamos tratar dentro da consagração, tem essa questão do desapego do mundo, como a gente já falou outras vezes, né, a gente vai tratar aqui do desapego do mundo, às vezes não vamos falar tanto de Maria, que é sempre um exemplo, mas a consagração precisa mexer com a vida, ela não pode ser algo pura e simplesmente mariano, né? Você vai a Maria, mas Maria mexe na sua vida e Maria te leva para mais próximo de Jesus. E dentro do que o autor propõe está esse espírito de desapego do mundo. Mas também está, né, esse tema está dentro do livro, nos exercícios espirituais, nos 12 dias preparatórios, né, os primeiros 12 dias dos exercícios são rezados para esse intuito, para que a gente aprenda a se desapegar do espírito do mundo. Então, é um tema que não fala diretamente de Maria, mas está dentro da consagração. Isso. É que nós não vamos abordar aqui Maria, né? O Isso. tema que é mais ligado a de fato esse desapego do mundo, que é necessário para viver esse necessário e doloroso apego do mundo, né, Li? A gente está no mundo, né? Então, para nós que temos vida dentro do mundo, né, digamos assim, por quê? Porque tem pessoas que fazem a escolha, né, guiados ali pela sua vocação, de se retirar do mundo, ser, por exemplo, uma freira de clausura, onde ela entra ali para o convento, fica ali o resto da vida, não sai, usa sempre as mesmas roupas, vive sempre no mesmo lugar, não sai nem para ter contato com outras pessoas. Então, nós que estamos no mundo, né, que temos vida, que precisamos comprar, né, a gente está no mundo, a gente precisa comprar roupa, a gente precisa comprar comida, a gente precisa comprar sapato. Muitas vezes a gente vai precisar comprar uma casa, comprar um carro, né? Então, a gente precisa movimentar e mexer com as coisas do mundo, mas sem se apegar, né? Sem colocar nisso o nosso coração. Então, é disso que a gente vai falar. E também tem a questão, assim, do desapego do mundo. Quando a gente fala desapego do mundo, vai mais além do que simplesmente o mundo criado e a criação. É desapego também de uma mentalidade mundana. Sim. Existe uma mentalidade mundana que nos faz viver os caminhos opostos ao caminho de Deus. Essa mentalidade mundana, ela é pautada pela vaidade, Uhum. pelo orgulho, pela soberba. Então, talvez o pior problema quando se fala apego ao mundo não está simplesmente na coisa material, mas Nem no está dinheiro em no si, né? interior. Exatamente. O apego, ele, às vezes, a gente vai falar muitas coisas aqui e não vai citar muito dinheiro, poder, assim, aquisitivo, ter ou não ter bens. Isso, sinceramente, não faz diferença, porque às vezes a pessoa é pobre, miserável, não tem onde cair morto e é apegado ao mundo. Então, porque imagina você ver uma pessoa pobre que é cheia de inveja, de soberba, com raiva de Deus e do mundo porque ela está naquela situação. Então, ela é pobre? Não, ela é apegada ao mundo, mentalidade mundana de que ela tem que ter e que o outro tem, maldito o outro que tem. Uhum. Essa é uma mentalidade claramente Sim. mundana e é sobre isso que a gente precisa ficar Nós vamos livre. citar aqui, né, alguns Vou deixar pontos, esse né? fonograma aqui que a gente está usando, vou deixar na descrição do vídeo para você depois quiser acompanhar. Tá Isso bonitinho mesmo. aqui. A gente vai falar das principais características e as suas dimensões, digamos assim, né? Porque Isso. esse apego ao mundo, ele se dá em Âmbito. diversos âmbitos. O primeiro deles que a gente vai falar é o âmbito intelectual, quando a gente é apegado ao mundo no âmbito intelectual. O que que tem nesse âmbito? O relativismo, opinião própria acima da doutrina da igreja e desprezo pela verdade. Isso é muito comum, principalmente dentro do catolicismo, né? Quando você encontra ali pessoas que relativizam a fé, se dizem católicas, mas relativizam, falam que, mas isso não é pecado mais, e colocam ali a sua opinião acima da doutrina, acima das verdades de fé.
Isso é um problema, por exemplo, que leva algumas pessoas até a ser ateu. Dia desse eu estava vendo um debate, e aí depois, né, a conclusão do debate, as pessoas comentando lá, falando assim, então beleza, resumindo, Deus existe, ele não é do jeito que eu quero, então para mim ele não existe. É essa mentalidade que a Uhum. gente vê no mundo. Por que que muitas pessoas dizem não a Deus? Porque coloca a sua opinião própria acima de qualquer coisa. Ela quer viver e continuar vivendo a vida que tem, então por isso ela não pode aceitar Deus, por isso ela não pode aceitar, por exemplo, aqui fala do relativismo, é, e o desprezo à verdade, por isso ela não pode aceitar a verdade, porque se ela chega e aceita que Deus existe, e que esse Deus revelou uma verdade, e que eu preciso viver para ele, o meu mundo precisa mudar. Sim. Então, às vezes, o meu apego ao mundo, eu falo, não, Deus não existe, esse negócio dessa verdade absoluta não existe, cada um tem a sua própria verdade, cada um pode fazer aquilo que é melhor, essas são frases que a gente vê É. constantemente no nosso meio hoje. E é isso que é essa questão intelectual aqui, né? Sim. Algumas pessoas colocando assim, opinião própria acima de tudo. A pessoa tem lá o que que é pecado, tem a sagrada tradição, tem o catecismo da igreja, mostra o catecismo aí, Lígia, para as Aqui. pessoas conhecerem. Aí tem o catecismo da igreja, tem uma parte do catecismo da igreja que vai falar só sobre a moral, como viver. Aí tem lá o catecismo que é fruto de 2.000 anos de Sagrada Escritura. Aí a pessoa pega e fala assim: não, mas eu acho que isso não é pecado. Você tá vendo a Uhum. doideira que é? Eu acho que você Mas já. por quê, né? Porque é muito mais fácil falar que não é pecado do que abandonar esse pecado, né? Aí a gente vê, por exemplo, um pecado muito comum que todo mundo fala, ah, mas todo mundo faz, mas não é pecado isso mais não, isso é coisa antiga, isso deixa de ser retrógrada, o sexo antes do matrimônio. A gente vê isso perdidamente no meio dos jovens, de pessoas adultas. Por quê? Porque é bom, né? É gostoso pecar nesse sentido. Então, não é pecado mais. Aí relativiza, aí coloca a sua opinião acima da opinião da igreja, sendo que o que é pecado nunca deixa de ser pecado. Aí a A gente pessoa. precisa deixar de pecar. E assim, a pessoa nem vai atrás de saber a essência disso, porque eu gosto sempre, quando eu falo que uma coisa é pecado, eu gosto assim de contextualizar, de falar e mostrar o Uhum. porquê. Quando a igreja coloca sexo antes do casamento, não, tem uma razão, é algo racional. Só que aí o que que acontece? A pessoa coloca a sua opinião acima da igreja, ela despreza a verdade, se coloca ali no lugar de E Deus. isso são apegos, né? Apegos do mundo que nós precisamos nos livrar para conseguir nos mantermos fiéis e realizar a consagração. Então, se você passou por algum desses âmbitos aí, você pensou assim, nossa, mas eu sou assim, então já vai buscar a confissão, porque você precisa se desapegar desse espírito do mundo. E deixar claro também que se a gente pudesse reescrever, a gente reescrevia também, Com certeza. né? Algumas Muitas coisas. coisas seriam bem mais fáceis, Já né? pensou se em vez de amar-vos uns aos outros, tivesse esbofetear-vos uns aos outros? Tem hora que dá vontade, mas não Sim. tá, então tem jeito de mudar. Outra dimensão que nós vamos falar aqui é a dimensão moral, que é a busca do prazer sem limites, a aversão à penitência e a aversão à castidade. Nós acabamos, Você já acabou né? com o gancho. Nós acabamos de falar da castidade. A aversão, então, quer dizer, a pessoa decide por si mesma não viver a castidade porque é bom, né? Geralmente o pecado contra a castidade é prazeroso. Então, a pessoa tem essa aversão à penitência, à abstinência e não quer se policiar, não quer se segurar, porque o prazer é melhor, né? E busca esse prazer sem limites. Tanto que a gente vê pessoas que têm relacionamentos sexuais com vários, num final de semana, numa noite. E não é só relacionamento sexual também, né? Essa questão do prazer, ela vai no prazer da comida, ela vai no prazer da bebida, do prazer das drogas, sempre em busca do prazer. A gente pode ver também a busca do prazer nas coisas que a gente assiste. Você tá ali, quer relaxar um pouquinho, ai, deixa eu pegar o celular e buscar prazer. Então eu vou passar 1 hora vendo nada no celular, rolando a tela. Isso é um apego às coisas do mundo, porque o que que você tirou de bom daquilo ali? Nada, é só uma busca por prazer, para relaxar. Então você não busca estudar, você não busca aprender e tá ali sempre buscando esse prazer. E isso é errado, porque a gente tem que saber
muito bem o que a gente faz com o nosso tempo livre. Você não é dono do seu tempo. Nós não somos donos do nosso tempo, nem do nosso descanso. Então, ali, quando a gente tem tempo para descansar, nós temos que usar do nosso tempo para coisas frutuosas, coisas que nos levam a Deus, tanto conteúdos, livros, estudos, filmes, músicas, tudo a gente precisa ordenar para estar dentro da visão cristã, sim, e dentro daquele ideal que Deus planeja para nós. E interessante, assim, que a igreja não é contra o prazer, não. Pelo contrário, a igreja quer que você viva o prazer, mas de maneira ordenada e dentro do todo, né? Porque o ser humano, por exemplo, nessa questão da busca do prazer, e hoje que a gente vê, assim, esse prazer sexual, que muitas vezes é buscado com parceiros e muitas vezes é buscado também na pornografia. Sim. Mas o que que é o problema disso? O ser humano, ele foi vivido e o prazer sexual não é contrário à vontade de Deus, mas ele precisa estar dentro de um todo. E esse dentro de um todo envolve corpo e alma. O ser humano tem alma. Uhum. E essa alma é capaz de amar. Então a igreja quer que você tenha prazer sexual, mas dentro de um amor verdadeiro, aonde você esteja com a outra pessoa, ali em santo matrimônio, disposto a estar com aquela pessoa até que a morte o separe e disposto a ser só daquela pessoa. Aí nasce o amor verdadeiro. Fora desse compromisso que se assume, não é amor verdadeiro. Pode ser paixão, forte, fraca, mas é paixão. Amor exige compromisso de vida. Aí esse prazer, ele se eleva muito mais, porque ele passa de ser algo simplesmente corporal e envolve a pessoa como um todo. Isso, ainda nessa questão moral, a aversão à penitência, nós católicos devemos buscar a penitência em todos os âmbitos da nossa vida, sempre, não é só na quaresma que a gente deve fazer penitência, não. Porque a penitência, ela tem como finalidade fortalecer o nosso corpo para que a nossa alma fique forte. Então, se a gente consegue viver uma vida penitente, seja penitências, de coisas de comer ou de coisas físicas, por exemplo, tomar um banho gelado, dormir sem travesseiro, ou que seja acordar na hora, a hora que o despertador toca, você simplesmente vai se levantar. Para quem isso é difícil, é uma penitência. Você não comer aquele docinho que você quer entre as refeições, penitência. Então, tudo isso a gente pode fazendo, né, na nossa vida cotidiana, sempre na nossa rotina, para buscar virtude, para estar ali se desapegando das coisas, né? Porque quando você tem uma coisa que gosta muito e quer sempre estar comendo aquilo, por exemplo, você tem uma aversão à penitência. Você nunca faz aquilo, nunca olha aquilo como uma oportunidade de se penitenciar, né? Penitenciar. E isso faz com que a gente não se desapegue, né? Quando você faz uma penitência, você está dizendo, não, eu mando no meu corpo, na minha vontade, e eu consigo me controlar. Então, a penitência tem essa dupla finalidade, né? Rezar, porque é uma oração, Sim, mas fortalecer o corpo na luta contra o prazer. Então, existe uma ligação entre o docinho que você não come e a castidade que você vive. Muito exatamente. interessante isso. O próximo, a próxima dimensão aqui, né, seria a dimensão afetiva. Apego à estima humana, medo do desprezo, vaidade e afetos desordenados. Então, vamos de um por um. Apego à estima humana, quando a gente é muito apegado ao que o outro vai pensar, ao que o outro acha de mim. Apego à estima também é apego, assim, querendo sempre um elogio, precisa sempre que alguém fale: ah, você fez muito bem, você está muito bonito, ou você é muito bom, sempre buscando elogios, né? Então, esse apego, a estima humana não é certo, né? Acaba apego à estima humana, mas é um tipo de apego mundano que nós não devemos ter. E causa uma distorção na gente, porque os santos falam assim que a gente devia viver como se a nossa vida passasse diante de Deus. Mas esse apego humano, então, você vive como se a tua vida passasse diante das pessoas. É muito ruim isso. É muito ruim e a gente não pode pautar a nossa vida no que os outros vão pensar. Ah, eu faço isso ou eu não faço isso? Eu ponho aquela roupa ou eu não ponho aquela roupa? Mas se eu for, fulano vai Sempre, pensar. sempre com medo do que o outro vai pensar. E você pode reparar uma coisa? Nós não somos tão importantes assim. As pessoas não estão nem aí com o que a gente está vestido ou
sabe, ou o que tá fazendo, ou a cor do seu cabelo. As pessoas podem até ver e pensar assim, nossa, que roupa bonita, mas dali um segundo ela já nem lembra mais que você existe. Então a gente tem que entender que o que a gente faz ou deixa de fazer não afeta a vida das pessoas. A gente precisa realmente colocar nossa estima em Deus e se preocupar com Deus. Ah, eu vou pôr uma roupa. Será que essa roupa agrada a Deus? Ah, eu vou prender o cabelo ou deixar solto? Será que isso agrada a Deus? A gente precisa voltar para isso, não para que os outros vão pensar, né? É mais importante o que Deus pensa de você, É. como ele te vê. E nisso entra também o medo do desprezo. A Aí, gente não precisa, né, ter medo do desprezo, até porque, como disse o Diego Santos mesmo, eles amavam ser desprezados para ter uma oportunidade de se assemelhar a Jesus, que foi tão desprezado, né? e você não pode ter medo do desprezo na questão de defender a fé também. É. Então, por exemplo, você está num lugar aonde você sabe ali que se você pegar a tua medalhinha de Nossa Senhora ali, você vai ser perseguido. Aí você pega e esconde a medalhinha de Nossa Senhora. Uhum. Entendeu? Ah, eu vou na igreja, medalha pra fora. Eu vou na academia, medalha pra dentro. Porque você tem medo do que os outros vão pensar e você tem medo do desprezo, né? Isso faz você ficar cada vez mais cheio de vaidade, com os afetos ordenados. E o pior, gente, isso é uma bobeira tão grande, mas tão grande que você vai viver sofrendo. Igual, por exemplo, a pessoa vai fazer uma leitura no final da missa, ela erra uma palavra. Aí, às vezes, final de semana da pessoa acabou. Nossa, todo mundo viu que eu errei. Cara, você acha que a Ninguém tá igreja ali vai pensando, né? nem vai ter lembrado? Isso dá uma liberdade tão grande, porque, por exemplo, e daí? É. Entende? A outra questão é a vaidade. Vaidade é uma coisa muito complicada, gente, porque nós, católicos, nós precisamos cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, tomar cuidado com o que a gente come, como a gente se alimenta, praticar atividades físicas, sim, sabe? A gente precisa cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas quando entra a vaidade, aí entra o exagero. E tudo que é exagero não é ordenado, tudo que não é ordenado não é de Deus, certo? Porque a gente, com a vaidade, a gente começa a ver as pessoas fazendo coisas desnecessárias. Aí põe um silicone aqui, aí põe uma bunda dali, aí estica a cara daqui, aí põe uns cílios desse tamanho, parecendo uma taturana. Gente, cuidado com isso. Vaidade é pecado, certo? E né, a vaidade nesse sentido de apego do mundo é pior ainda, porque você faz sempre pelo outro, para ficar lindo, para ficar desejável, para ficar se exibir, então é muito complicado. Você viu? Você consegue entender a palavra que eu Não, escrevi? Escrevi a palavra para te ajudar aí na equilíbrio? reflexão. É, Ah, ele falou depois uma palavra aqui, uma uma letra letra. ilegível, equilíbrio. Isso é Eu acho que muito é verdade. a E a vaidade, gente porque também não precisa. pode ficar feio. Não, isso que eu ia falar. A gente precisa se cuidar, como eu disse, a gente precisa se cuidar, precisa manter-se belo, porque o belo leva a Deus. E isso não significa que a gente tem que deixar o cabelo tudo bagunçado, não escovar mais o dente. Não, pelo amor de Deus. Você, mulher, põe uma roupa bonita, passe uma maquiagem, deixe as unhas feitas. Tudo isso muito bem Principalmente mulher, né? educado, Porque senão a sim. mulher começa lá, vou viver de maneira modesta, e começa a andar com as É roupas. desapegado do mundo, aí começa só a usar roupona e logo não tá nem depilando mais, Você, misericórdia. tá bom, você tem que ser mulher de Deus. Aí você passa a mão na perna do teu marido, não sabe se você passa na tua do teu marido. Não é isso, Mas viu, assim, gente? A a vaidade gente não pode preocupar com a opinião dos outros, mas também, né, cara? Tipo assim, você é. começa a ir pra igreja e ser de Deus, seja bonito, bonito, pra Sim, mostrar que é bom, né? eu Porque senão fala, quer, eu sei tenho uma lá. coisa comigo assim, ainda mais na missa. Eu falo, Diego, eu ponho a minha melhor roupa pra ir na missa. E eu acho que uma pessoa que vê a gente sempre vai ver a gente primeiro o exterior. E não é preocupado com o que o outro vai pensar, não, mas preocupado com a imagem que eu estou passando. Eu, como mãe, esposa católica, que imagem eu passo para as pessoas? Não por preocupação do que elas vão pensar, mas pela imagem de tipo assim, nossa, ela é uma mulher com ordem, né? Ela é uma mulher ordenada, ela é católica, ela é mãe e ela consegue ser ordenada. Entende o paralelo? Porque a gente precisa passar sim uma imagem de que as coisas estão bem. Porque se eu começar a sair toda descabelada,
com a roupa bagunçada, sem me arrumar direito, com 3 crianças em roda de mim, os outros vão pensar assim, meu Deus, eu não Quero essa quero, vida pra mim. não quero essa vida, eu não quero ser católico, eu não quero ser mãe nunca, aí, entende? Então a gente precisa passar uma bela imagem, mas sem vaidade. Assim, São dois paralelos. isso é uma coisa natural. A roupa, ela passa uma mensagem, né? Tipo, se Sim. você for estudar isso, você vai ver que a roupa tem uma linguagem. E a linguagem da roupa não pode ser feia, mas também não pode ser exagerada. A E gente ainda assim, vai falar mais das nas roupas aqui próximas, nas né? próximas. Aí pode ir pro próximo. Afetos desordenados. Afetos desordenados, e isso tudo gera afetos desordenados, né? Porque aí, por exemplo, as tuas relações, assim, amizade e tudo mais, vai ser tudo baseado em apego, vai ser baseado em vaidade. O que que é isso? É. Vai gerar cada vez mais afetos desordenados, amizades que são pautadas pelas coisas do mundo. Cara, eu vejo isso com muita tristeza, porque eu vejo uma perda de tempo em certas relações, sabe? Uhum. Fica ali uma pessoa que vai. Aí cria umas amizades assim que é tudo baseado em vaidade, em orgulho, em falar o que que tem, o que que não tem. São afetos totalmente E a desordenados. gente vê afetos desordenados também em relacionamentos. Você tá ali com aquele rapaz, tá ali empurrando com a barriga, você não quer casar com ele, mas você tá ali, A gente tava perdendo conversando tempo. disso agora há pouco. Porque você não tem coragem de largar do bendito e arrumar uma pessoa que presta, Namoros que não sabe? vão para lugar nenhum. Namoros que não vão pra lugar nenhum, É igual o afetos Espírito Santo, não sabe nem de onde veio, nem para onde vai o mas negócio. de Fica forma lá, sabe? ruim, né? Muito negativo. Então isso Sim. também precisa tomar cuidado. Então, os afetos, como você enxerga, até o seu marido, até o seu filho, isso também precisa ser ordenado, porque a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Se você ama o seu filho mais que o seu marido, já tá errado. Você tem que amar mais o marido do que o filho. Porque quem que é o seu parceiro, quem que Deus fez pra você, quem que é a sua única carne, é o seu marido. Aí as pessoas começam a amar mais os filhos, colocar os filhos, logo o casamento vai ficando de lado, Mas, vai ficando de lado, e aquilo tá desordenado, entende? Então, não tô falando que não é pra amar o filho, pelo amor de Deus, amar muito nossos filhos, mas numa mas já hierarquia, né? reparou que tem uma mentalidade totalmente oposta contra isso? Por Sim. exemplo, assim, se o cara é bom pra mulher dele, arruma a casa, tenta fazer as coisas, nossa, você é um capacho da tua mulher. Se a mulher arruma as coisas, faz a janta do marido Uhum. e cuida do marido, nossa, mas ele tá te explorando, você Tá vai te ser, oprimindo. ser empregada dele. Cara, não é assim. Você cuidar da outra pessoa, você pensar na outra pessoa, Amar a outra é pessoa. um afeto organizado, mas diante do mundo, quem que é o bom? O Uhum. que é certo? Você estar sobre a outra pessoa. Então, Acima. acima, matrimônio não tem isso. Matrimônio é igualdade ali, um do lado do outro. Deus tirou a mulher da costela de Adão para ele caminhar do lado dela. Sim. Agora, o próximo âmbito é o âmbito religioso, né? Fé sentimentalista, aversão à cruz, piedade superficial, culto do eu nas práticas religiosas. Fé sentimentalista, gente, isso é tão importante. Nós não podemos, Atenção, vou escrever aqui, ó. Atenção. Depois se eu conseguir, eu não vou conseguir. nós não podemos pautar a nossa fé em sentimentos. Gente, quem faz isso é pentecostal do reino de Deus, sabe? Com essas igrejas evangélicas. Não, a nossa fé não é baseada em sentimentos. Ah, então, mas eu não posso sentir. Pode, louvado seja Deus que você tem consolações. Isso são consolações, né? Quando você vai rezar e sente ali um arrepio, ou vem vontade de chorar, ou você sente a presença de Deus, aquilo aquece o teu coração, você fica muito feliz. São consolações. O que que é isso? Presentinhos que Deus nos dá para que nós nos aproximemos mais, cada vez mais dele. Mas nós não podemos nos apegar a isso. Conheço uma pessoa que foi para a igreja evangélica porque não estava mais sentindo. Coitado, perdeu uma grande chance de santificação. E vai começar a sentir um monte de asneira lá na igreja, mas não vai se santificar, pelo contrário, né? Infelizmente. Por quê? Porque o sentimento, ele é uma coisa que Deus nos dá, né? Como um presente, É, né, Di? um exemplo pra você nunca mais esquecer e ficar bem marcado. Um exemplo bem legal, você vai amar o exemplo. Ah, lá A vem. fé não é uma diarreia que toda vez que você tem, você precisa sentir, tá? Até Peraí, tossiu. eu tava Mas sobre o negócio da recompensa, é igual os nossos filhos aqui, né?
Os nossos filhos, uma criança de 3 anos, ele não tem noção que precisa comer, almoçar. Então hoje eles não queriam acabar de comer, aí a gente pegou lá uma balinha e falou: "Se você acabar de comer, você vai ter uma balinha aqui." Não é sempre que isso acontece, Não é sempre que gente. você, não é sempre. Laura deu uma balinha pra eles, É, né? então, não é sempre que não acontece, mas, por exemplo, assim, existe uma pedagogia. Eu te dou uma balinha para você comer, porque você ainda não entende. Agora, Deus é mais ou menos assim. Você ainda é criança, você não entende ainda, não é capaz de caminhar com as próprias pernas, então eu vou lá, te dou um docinho, uma balinha, aí eu vou te atraindo, te Sim, conquistando, e aí você vai sendo chamado a crescer na fé, a dar passo sozinho. Aí, por exemplo, Deus está andando com você, segurando a tua mão. Aí ele começa a deixar de segurar a tua mão para você andar sozinho. E é aí que nasce o amor. É quando você começa a andar sozinho. É quando você não sente, mas vai. Não sente, mas faz. Aí começa a brotar a fé verdadeira. Porque senão vai ficar a fé diarreia, que só tem que sentir toda vez, senão não vai funcionar. ah, então, gente, o normal é não sentir, tá? Nós falamos isso no curso presencial, as pessoas ficam assim, ah, como assim? Então, o normal é não sentir. É, o normal é não sentir. O normal é você comungar e não sentir. O normal é você rezar o terço e não sentir, somente pensar mesmo. O normal é você fazer uma visita ao Santíssimo e não sentir, tá? Não se culpe se você está rezando e não está sentindo nada. Não tem problema, gente. Na oração, isso é normal. Normal é não sentir. Quando esses sentimentos, esses calafrios, o choro, o arrepio, isso são coisas assim que é bem esporádico, não é para ser sempre, a não ser que você seja muito sensível. Mas uma hora é para parar, E também, porque até porque, tipo, você senão tem, você não vai estar crescendo na fé, você tem uns né? 5 anos de caminhada e tá chorando, tá os dons muito à flor da pele, tem que repensar a tua caminhada, porque, É. cara, a aridez vai fazer parte de todos nós, todo mundo vai passar pela aridez para que a gente cresça no amor. Então, é necessário passar isso, mais do que simplesmente vai passar, é necessário, faz parte, é necessário, preciso. E não vai ficar buscando outra fé, porque, cara, você vai acabar escravo de sentimento, de coisas cerebrais. Porque o que que você vai encontrar? Você vai no outro lugar, tem uma luz pensada, é uma música para te emocionar. Aí o pregador vai falar. Gente, tem curso de retórica na internet que ensina você a provocar emoção na pessoa. Mas não é emoção, é graça e consolações. É emoção física, Uhum. corporal. E assim, fica tranquilo, porque no caminho, eu lembro que uma vez a nossa gata ficou doente e não queria comer. Aí o que que você fazia? Você comia, dava um patezinho para ela comer. Às vezes, se você tiver muito para baixo, Deus vai te dar um patezinho. Quando você precisar, Ele vai deixar você sentir, sabe? Mas não é toda hora. O fato essa Isso. é a verdade. E nisso entra também a aversão à cruz, né? Porque o ficar sem sentir é uma cruz também. E Madre Teresa ficou 40 anos vivendo essa cruz, de não sentir a presença de Deus. E ela permaneceu fiel e foi ali que ela se transformou. Santa Terezinha. Santa Teresinha também passou muitos anos sem sentir, teve crises horríveis de fé. Então, assim, nós precisamos aceitar isso e aceitar também a cruz do nosso dia a dia. Porque quando a gente reclama demais das coisas que estão acontecendo, de ruim, de difícil, uma pessoa que está doente, ou você mesmo está doente, ou pessoas difíceis que estão no seu caminho, enfim, cruzes do seu dia a dia, né? É uma situação financeira apertada. Isso são as cruzes. Você começa a ser muito avesso a isso, não aceita com devoção, né? Aí começa a reclamar demais, tudo tá ruim. Sabe aquela pessoa que, ô, tudo bem? Não, hoje o dia tá horrível. Aí chove, reclama. Aí tá calor, reclama. Aí tá frio, reclama. Isso é aversão à cruz. Aversão à cruz que se manifesta. Até um dia Cruz é muito um. quente pode ser uma cruz para você. E isso, desculpa te cortar, mas e isso é uma coisa que a gente precisa entender que a gente precisa aceitar a cruz. E quando você é avesso a isso, você tá ali com o espírito do mundo, que quer as coisas tudo lindinho do seu jeitinho, tão bonitinho, né? Que você consegue entender isso? Divisão. Divisor de água. Ah, Cruz é um divisor de água. Porque, por exemplo, se ela manifestar também, você ficar reclamando, ela vai ser pedra de tropeço para você. é. Agora, se ela manifesta, você abraça a cruz, aí ela pode te santificar, te glorificar. Gente, grava, atenção, deixa eu escrever aqui de novo, atenção. Grava essas palavras, ó, cruz, chagas, sangue derramado, sacrifício. Isso para o mundo é ruim. Para o cristão, isso gera fruto. Dói, é ruim também, mas gera fruto, é Sim. frutuoso.
tá? Porque nós somos acostumados a fugir da dor, né, e buscar o prazer. O Padre Paulo fala muito isso, eu acho É. muito interessante. Foge da dor, busca o prazer. Então, a gente faz com tudo no Todo mundo, né? animal tem essa regra, né? Então a gente faz tudo para buscar o prazer. Só que a gente, se quer ser santo, se quer ter uma vida cristã de verdade, é o contrário. A gente tem que cortar isso e buscar aceitar a cruz que vier, certo? Aí depois aqui, ó, piedade superficial entra meio nesse negócio do apego à estima das pessoas, né? Tipo Não, eu assim, acho que piedade espiritual é superficial. superficial. Eu pensei em espiritual, mas também é É, uma porque piedade falsa, tipo, falta. sou bom. Aí Aí você preocupa mais em. você preocupa por causa do outro. Aí você tá fazendo a sua ação de graças de 15 minutos. O fulano com dois já parou de rezar. E você fica assim, nossa, olha pra você ver, aquele fulano nem reza direito. Olha Como eu como eu sou sou bom. maravilhoso. Nossa, Deus, como eu sou bom. O senhor tá aqui, ó, no meu coração, eu tô te sentindo, ó. Entende? Aí você tá lá, vai comungar. Aí você comunga de joelhos e é todo piedoso e pensa assim: meu Deus, como eu sou bom. Senhor, Aí olha você como eu te amo. faz a oração do fariseu. Obrigado, Senhor, por eu não ser um E destes. um destes, então. Isso é uma piedade superficial, né? A gente tem sim que ser piedoso, tem sim que fazer 15 minutos de ação de graça, tem sim que comungar de joelho, Tudo isso. mas tudo isso com coisas, com amor a Jesus Cristo. Foco em Cristo. O resto, né, é igual aqueles jumentinhos que antigamente eles punham as coisas assim, né, para não enxergar outras coisas. Que teu foco seja só Jesus. Não preocupa com o resto, não. Como dizia São Bento, nada antepor a Cristo. Nada antepor a Cristo. O culto do eu na prática religiosa é isso, né? Como eu sou bom, como eu sou Também, às vezes, legal. querer entrar em comunidade, em paróquia, e Em ficar em movimentos, movimento, desejando cargo, querendo aparecer, isso é muito complicado. achando que você vai entrar lá e você vai resolver todos os problemas A- do mundo inteiro. Tem gente que acha assim, fala, nossa, o que que será desse encontro sem eu, desse É, movimento? É o meu filho vai correr normal, viu? Se já dizia Jesus Cristo, conhece? Que se precisar, as pedras falam. Fique sim. tranquilo. Agora, o outro âmbito, né? Social e cultural. Aí nós vamos falar do exibicionismo, modas imorais, idolatria do entretenimento e do sucesso. Exibicionismo. A Vai- palavra já fala, essa né? você tem lugar de fala. Por quê? Não, porque você viveu o exibicionismo e a cura através da modéstia. Nossa, obrigada. Tô mentindo? Tô aqui, né? Então vamos falar de mim. O exibicionismo seria como você é lindo e forte, musculoso, como você é bonito e se Cuidado. acha Não. demais, entende? E fazer tudo mesmo para se exibir. Porque ele falou de mim, porque antigamente eu contei isso pra ele, deixa eu te contar. Que tipo assim, eu fazia e vestia para me exibir mesmo, para causar, né, para falar assim: "Nossa, olha como eu sou linda", que vergonha, mas Principalmente era uma assim. época que você fez academia, né? Eu tive até relutância demais de voltar para academia, porque quando eu fazia academia era para me exibir. E hoje eu faço academia porque eu preciso, porque eu já passei dos 30 e a coluna clama por por uma atividade física. E foi muito difícil para mim voltar na academia, porque antes eu ia com roupas, nossa, indecente e coisas assim que fazia assim para exibir mesmo, né. E hoje não, então eu vou por pura Infelizmente, a necessidade. roupa que ela ia hoje é considerada até quase modesta, Sim, porque porque faz hoje tempo, tá né. terrível. Hoje tá pior. Então, assim, o exibicionismo é um apego ao mundo. Tem o exibicionismo também, que esse eu não passei, mas tem o exibicionismo, por exemplo, você compra um carro novo e quer ficar dando voltinha com ele sem placa na cidade, só para todo mundo ver que você tá com um carro zero. Aí você faz uma casa linda e faz aquela fachada surreal, só para todo mundo ver que a sua casa é mais bonita do que a de toda a cidade. Então, isso é exibicionismo. Não tem nada de errado você ter Você tem uma casa, um carro carro, bom e nem uma casa maravilhosa, tá tudo bem. Só que você tem que fazer isso para o seu conforto, pensando no bem da sua família, não para exibir, para ser mais do que os outros, para falar que, ah, você tem a casa mais bonita, você tem o carro mais bonito. Isso é muito comum muito comum. Cuidado, por aqui. Vamos cuidado. lá. Aí as modas imorais. Modas e morais.
Falar de roupa hoje em dia é difícil porque ficou muito comum, né? Muito comum usar shortinho, ficou muito comum usar decote, ficou muito comum usar roupa mostrando a barriga, e as pessoas acham que porque é comum é natural ou bom, e não é, gente. Nós fomos feitos para ser agradáveis a Deus, tá? Então, deixa eu te contar uma coisa, mulherada. Quando você tá de mini short, mini blusa mostrando a barriga, decote, blusinha de alcinha, calça leg colada, sem uma blusinha por cima, tudo isso ofende o coração de Deus. Isso é imoral, isso é imodesto e nós não devemos usar roupas assim. E não é porque a gente é consagrado, é porque a gente é católico. A gente precisa olhar a roupa como algo que pode levar os outros a pecar, os outros, né? E não é só pelo nosso exibicionismo, não. Tô falando dos outros, porque às vezes você põe roupas muito imodestas para se exibir, mas às vezes você nem pensa nisso. Você simplesmente coloca uma leg e uma blusinha curta, ou então coloca um short curtinho e todo mundo usa. Tá tudo bem e vai para algum lugar. E não é assim. A gente precisa olhar as nossas roupas porque atrás de uma mulher que tá com uma leg muito colada, pode estar um pai de família que está tentando lutar contra a castidade, né? Lutar e ser casto. E ali naquela sua leg toda colada, mostrando o seu corpo, você leva aquela pessoa a pecar. Ali atrás do banco da igreja, onde você tá com uma calça jeans, né, Balada colocada a vácuo e uma blusinha de alcinha mostrando a alça do sutiã, pode ter um homem que está lutando para viver a castidade e a gente não vê. Então, modéstia é caridade. Quem vive a modéstia vive a caridade. Você vai vestir a sua roupa pensando no que o outro vai pensar nesse sentido, mas por conta do pecado. Porque a sua roupa pode levar desejos em homens, até mulheres, né? A sua roupa pode fazer você não só você pecar, mas o outro pecar também. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente falou da academia. Hoje em dia tá normal na academia uma, um short que parece uma calcinha e um sutiã. Gente, isso não é normal. Uma roupa dessa, há 100 anos atrás, era nem prostituta usava, E hoje, né? tempo atrás, eu conversei com uma pessoa que me falava sobre a questão como é que é mesmo? Eu falei a palavra pra você na hora do almoço. Você falou pros coroinha lá, do chinelo de É, vidro. é Coerência. coerência. Tava conversando com uma pessoa e ela falando da importância da coerência. Aí imagina pra você ver, você é uma pessoa, um líder dentro da comunidade, da paróquia, e você vai na paróquia bonitinha, uniforme do movimento. Aí você tá na academia de sutiã, praticamente sutiã de topinho, mostrando o corpo. Aí você acha que esse teu jeito, ele agrega, ele está ajudando as pessoas, ou ele Sim. está sendo um contra-testemunho daquilo que você está vivendo lá dentro da igreja? É falta de É coerência. falta de coerência que grita aos olhos das outras pessoas. Sim. São Francisco falava da pregação que a gente faz com o nosso ser, com o nosso agir. Então, com a tua roupa, você está levando os valores que você acredita? Ou, na verdade, você defende dentro da igreja os valores, vai ali na missa e fora da missa você tem uma vida totalmente desvirtuada dos valores? Ah, mas você está julgando uma pessoa que está com uma roupa dessa. Meu filho, é questão de lógica. A roupa é uma propaganda por si. Você está praticamente nua. E aí, como é que faz? E o pior é que é mais complicado nas mulheres, né? O homem Sim. também. Homem também consegue ser imodesto, por exemplo, na missa. Quando o homem vai de bermuda, de chinelo, de regata, gente, isso é imoral na missa. A missa é um lugar sagrado, a gente precisa ter noção de que na missa a gente tem que pôr a nossa melhor roupa. Não é para sair pro bar ou para sair para uma festa, para um casamento que você tem que pôr a melhor roupa, não. A gente vai ali para se encontrar com o próprio Cristo. Então você tem que estar mais lindo do mundo, mas para quem? Para Cristo. E a gente precisa tomar cuidado, os homens, nessa questão, né? Bermuda, chinelo, regata. E as mulheres precisam tomar cuidado, porque é umas calça jeans muito colada. Mas o Calça jeans homem também tem isso, né, Li? tem. Homem também usa Verdade. muito Ainda colada, mais às com esses vezes. homens hoje que tá meio esquisito essa masculinidade, umas carças Umas estranhas. calças. Homem também não use calças coladas, nem regata, blusa muito colada. É,
Pra lugar nenhum que você for, fica imodesto também, porque homem também é bonito, né? E homem com roupa colada vai levar uma mulher a ficar olhando aquilo, né? Tanto na frente quanto atrás. Então, é melhor não usar, né? E na missa, a gente falando, mulheres, cuidado com a roupa que você põe na missa, porque como eu falei, quem tá sentado atrás de você, quem tá sentado na sua frente, quem vai ver você, você pode dentro da missa, sem intenção, fazer alguém pecar. Então, não vá com alça de sutiã aparecendo, ah, calças muito coladas. Hoje em dia tá na moda aquelas calças bem largas, né? Só que a calça é para ser larga, não é só na perna, não, né? Que aí a pessoa compra um número menor. Aí, no bumbum e na coxa, a calça fica colada e depois fica larga na canela. Na canela ela pode ser apertada, não tem problema. O problema é pra cima, sabe? Vista um número, o seu número certo. Só trocar, apertada. Ah, coloca o número certo, larguinha. Pode usar calça, claro que pode, eu uso muito calça. Mas, tipo assim, larguinha, que não vai delinear o seu corpo, né? Não usa alcinha na missa para não marcar o sutiã, não aparecer muitos ombros, decote também. Sabe? Olhe para Nossa Senhora. É. Ah, Nossa Senhora usaria? Ah, mas Nossa Senhora usava manto, véu. Mas hoje, se Nossa Senhora viesse no mundo hoje, ela usaria calças extremamente coladas, blusinhas, topinhos, shortinhos? Claro que não, gente. Então, por isso que um consagrado tem que olhar a visão de Nossa Senhora. Ah, mas e agora eu só tenho roupa assim. As que você tem, né, muito curtas, que não são indicadas para ninguém, você tem que queimar, porque doar vai passar o erro para outra pessoa. E as que às vezes está num tamanho menor que o seu, né? Você compra um tamanho maior e vai aos poucos trocando seu guarda-roupa, Pede pra Nossa né? Senhora, eu falo, não quero mais, mas me ajuda devagarinho e E trocando as coisas. trocando as roupas. E assim, cara, isso não é moralismo barato, isso não é exagero, é próprio de quem quer levar a fé a sério, de quem quer se consagrar, mas não só para pôr uma cadeirinha ou para ter um título, mas que quer viver a vida para Maria, com Maria. Eu É falo assim, simplesmente isso. nós temos escolhas. E as nossas escolhas vão nos levar para o céu ou para o inferno. A porta do céu é estreita, difícil de passar. E a porta do inferno é bem larga. Então a gente vai escolher aquilo que a gente quiser. É tudo escolha. E dentro dessas escolhas também a gente vai ver aqui a idolatria do entretenimento. Hoje em dia as pessoas estão endeusando os outros, endeusando os influencers, os cantores. Gente, aqui, né? Vou falar de uma cantora muito popular, não vou falar o nome dela não, quando veio na barra meu vídeo. Mas é uma cantora, mulher, boiadeira, muito popular. Foi na cidade vizinha, as crianças fazendo birra, querendo ir porque ama. Ah, eu amo a fulana. Gente, como é que ama? Como é que ama alguém que você não conhece? Como é que ama alguém que nem sabe que você existe? E outra, quais são os Sabe? valores Quais dessas são os pessoas? valores dessas O que que ela pessoas? acredita, né? Isso Então, que assim, precisa ser dito. a gente precisa parar de idolatrar pessoas, cantores, é, jogadores, qualquer pessoa. Parar de idolatrar isso, parar de idolatrar a vida dela, o sucesso que ela tem e buscar olhar para os santos. Você quer olhar para alguém que você tem que amar e falar assim: eu quero ser essa pessoa? Olha para os santos. Sabe? Olha para Jesus, olha para a Virgem Maria. Vamos parar de idolatrar é, essas coisas, né? Ou ficar ouvindo também dentro dessa idolatria do entretenimento. É uma coisa muito importante, né? Que a gente tem falado, falou para os jovens. E é assim, muito necessário. Cuidado com o que entra dentro do seu coração. Porque, por exemplo, você ouve muito música que fala de traição, que fala de que você é um lixo, que você é um bagaço, que você é isso, que você é aquilo. Mu Música é uma coisa que entra dentro do nosso coração demais, né, a E é música sem entra perceber. muito. Se a gente for parar para pensar, você vai ver, por exemplo, assim, que a música molda a sociedade que a gente vive. Pega as músicas que faz sucesso entre os jovens, vê o caminho que a juventude está tomando. É. Você vai ver, entendeu? Aí você pensa assim: "Ah, mas é pecado escutar essas músicas?". Olha, gente, tem uma diferença de ser santo e ser salvo, né. Para você ser santo, precisa de algo a mais. Só que a música, às vezes,
atrapalha até no caminho de salvação. O padre Duarte Lara, exorcista lá de Portugal, ele fala assim que tem certos tipos de músicas, de rocks pesado, por exemplo, que pode causar o primeiro estágio da possessão demoníaca. Então, pelo que você ouve, o jovem tá lá, nunca fez pacto nenhum com o demônio, começa a ouvir esse tipo de rock, quando vê, ele tá com o demônio, tá começando a ter uma possessão. Então, isso é tão sério, gente, que as músicas que a gente ouve vão reverberar na nossa vida, nos nossos pensamentos inconscientes. Aquilo entra no nosso inconsciente e nos molda. Então, o que que eu falo? Ah, ouve música? Ouve. Ouve música boa. Ouve música de Deus. Ouve música que fala de Jesus. E com isso você reza. E você ouve. Ah, eu gosto tanto de ligar o som e ir limpar minha casa e trabalhar ouvindo, ou pedalar, ou correr. Ouve. Que bênção. Música é bom. Sabe, tem músicas maravilhosas no nosso meio católico, música clássica, música sacra, música normal também, tipo assim, de cantores. E É muito necessário, traz algum valor, alguma coisa positiva. sim, mas que traga, como o Diego falou, alguma coisa boa. E também dentro disso que entra no nosso coração, a gente precisa tomar cuidado com o que entra em relação a filmes, séries, celular, conteúdo de Instagram, TikTok, o que que tá entrando dentro do seu coração? Tem que desapegar. Desapegar dessas coisas, desapegar de querer muito. Ah, eu gosto muito de romance, fica lá só assistindo romance, romance, romance. Gente, é um apego. Cria um apego que você só gosta de assistir aquilo, começa a viver num universo paralelo, achando que o teu romance tem que ser daquele jeito também. Tem gente que fala pra mim que não tem tempo de estudar e que zera séries no final de semana com Hum. uma facilidade gigantesca. Então, será que não tem tempo? Ou será que não tem, na verdade, É. foco, Então, desejo? essa é uma questão, né? Aqui no Catecismo da Igreja Católica ainda fala que o fiel cristão, ele precisa dedicar tempo da sua vida ao estudo, à leitura da palavra, ao estudo da fé católica, é nossa obrigação, certo? Então, se você tem tempo livre para assistir um filme, você tem que ter o mesmo tempo livre para fazer um estudo, né? Porque é nossa obrigação. A gente não pode aceitar ficar só com o que a gente absorve na missa de final de semana, por exemplo. E Isso é é muito pouco. pouco tempo, vários jeitos. Hoje tem livro para ouvir, cursos para fazer. Não, mas estou quebrado. Tem o site do amigocatólico.com. Tudo Entra gratuito lá, para tudo gratuito você. para você. Enfim, só não faz quem não quer. Aí, por último aqui, junto com a idolatria do entretenimento, a do sucesso. O que que acontece? Você começa a seguir cantores, você começa a seguir influenciadores, você começa a inconscientemente projetar aquele negócio para tua vida. E isso é um problema. Aí você fica achando que o sucesso é ter tanto seguidor, Uhum. que o sucesso é ir em tal lugar, que o sucesso é, e você fica projetando aquilo como uma felicidade. E não é, cara. É. Não é porque essas pessoas têm dificuldade danada de lidar com o sucesso, de lidar com a fama, e quem tem a fama, assim, reconhece que é um peso, às vezes, insuportável, que leva algumas pessoas a desenvolver doenças, enfim, coisa é séria. E o sucesso que a gente tem que buscar não é desse mundo, é o sucesso do céu, É, da vida eterna. é, eu- Sucesso aqui pode vir, ir, passar, voltar, nunca vir, não tem problema. O importante é lá. certo. E mais uma coisa assim para fechar, a gente precisa tomar cuidado com o apego também financeiro, a busca desenfreada por dinheiro, a busca desenfreada por assim, poder, né? Poder e status, e querer ser visto, e querer aparecer, e querer estar na frente, liderar as coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o apego, ele vem, ele vem devagarzinho no nosso coração, e a gente precisa ver aonde está o nosso tesouro, Ele vem, né? entra e depois não quer sair. Depois não quer sair. A gente tem que olhar, por exemplo, aonde que a gente está colocando a nossa alegria. Ah, mas é errado ter dinheiro? Não é errado. Vamos falar mais uma vez disso, gente. Não é errado ter dinheiro. O errado é a gente colocar no dinheiro toda a nossa expectativa, toda a nossa alegria. Como que a gente vê se alguém é apegado ao dinheiro ou não? Vamos pegar uma pessoa milionária que ela construiu um império com fruto de muito trabalho, muito, assim, muita dificuldade. Ela criou uma loja ou tem um negócio e aquilo fez dela uma pessoa milionária.
Como que a gente vê se ela é apegada ou não? Se ela pensar assim, se aqui na Terra eu perder tudo, eu morro. Se eu perder tudo, eu morro. Não faz sentido para mim a minha vida se eu perder tudo. Agora, essa pessoa é apegada. Agora, se essa pessoa pensa assim, não, se Deus me deu, se um dia eu perder, se acontecer alguma coisa comigo, eu construo de novo. Louvado seja Deus, eu tive a oportunidade, entende? A gente não colocar naquilo a felicidade, Coração não né? tá lá, né? Eu compro um carro lá, ralei até, vou comprar um carro. Vamos supor que bate o carro, perde o carro, aí a vida acabou. Eu não tenho mais vida. Eu perdi meu carro, eu fui roubado, nada pra mim faz sentido mais. Eu Teve um, lutei tanto pra ter aquilo. teve um vídeo na internet que viralizou esses tempos atrás, um médico lá comprou um carro, bateu o carro, fez birra, o cara fez birra no meio da rua, no meio da rua lá, que bateu o carro, não sei o quê. Você começa a colocar tudo no lugar de Deus. Sim, Não pode ter, pode comprar o carro, mas não deixe o coração lá no carro, né? Senão vai fazer igual o Chiquinho Scarpa, vai querer enterrar o carro depois, não vai sim, adiantar nada, não vai entende? adiantar nada. Pode falar? E isso faz a gente ser mais livre e Com não ficar preso nisso. certeza nas coisas. Coração não. A gente vê que o dinheiro não é apego, porque a gente vê santos que foram muito ricos, né? Santa Giana, Santa Zélia e São Luís, os pais de Santa Teresinha. Santa Zélia tinha uma empresa de rendas, gerenciava mulheres que trabalhavam para ela. São Luís tinha uma relojoaria, ele deixou de ser relojoeiro para trabalhar vendendo as rendas dela, entende? Empoderada ainda. Empoderada, é uma mulher empreendedora. Santa Giana, médica, ela comprava roupas em Paris, ela saía para os Alpes para esquiar, ela dirigia o seu próprio carro. Isso há 70, 80 anos atrás. Então, assim, ela era também uma mulher empoderada, rica, roupas finas, joias, tudo isso. Mas o que que acontecia, Santa Giana? Se alguém ligasse para ela de madrugada para ela fazer um atendimento, ela ia, saía de madrugada e tinha dia de chegar com 1 litro de leite ou uma galinha. Entende? Isso tem apego? Não, ela simplesmente atendia e recebia o que a pessoa podia pagar. Por quê? Porque para ela o que ela estava fazendo era uma caridade. Tinha quem pagasse a consulta dela, tinha, quem pagasse, pagasse caro. Mas ninguém deixava de ser atendido por falta de dinheiro, entende? Porque naquilo ela via a sua vocação, a sua entrega a Deus no seu trabalho, Então, o né? coração dela não estava no dinheiro, no ter que a medicina proporcionava para ela. O coração dela estava em Deus, Sim. né? Estava em Jesus Cristo. E E- isso não fez dela uma médica mais pobre. não, de forma nenhuma, Porque às né? vezes você fala isso, a pessoa é rica e fica com medo. Nossa, mas se eu aceitar a fé e vou ficar quebrado. Não, relaxa, meu filho. Você Vai. só precisa perder esse medo de ficar quebrado. Mas vai dar tudo certo. A caridade sempre agrada o coração de Deus, né? A caridade feita sem pensar mesmo, caridade verdadeira, sem fazer atos bons, dar dinheiro, ajudar as pessoas, fazer filantropia sem pensar no retorno que se vai ter, E né? até na questão, assim, às vezes a pessoa é rica, tem diversas pessoas que trabalham para ela, você pensou que ali você pode ajudar aquelas pessoas a É, se desenvolver como pessoa, pode ajudar as pessoas nas lutas, no coqueiro que elas têm, entendeu? Por exemplo, às vezes você tem uma equipe de funcionário grande, tem lá um funcionário teu que tá com problema com o filho em casa. Você fala assim, ó, pode ir para casa cuidar do teu filho, amanhã você volta. Em um dia, você ganha aquela pessoa, ganha o coração daquela pessoa. E o que que custou? Você promoveu a é. caridade, ajudou. Entende? É sobre isso. Eu queria fazer algumas perguntas aqui para finalizar, para que você pense aí no seu coração. Essas perguntas têm o intuito de ajudar você, a identificar se você apegado ou não, certo? De acordo com os exercícios de Santo Inácio de Loyola, eu estava fazendo os exercícios uma vez e eu me deparei com essa pedacinho aqui, eu vou ler para vocês, né? Dizia Santo Inácio: donde se segue que o ser humano tanto há de usar das coisas criadas, quanto ajudam para seu fim, que é louvar, reverenciar e servir a Deus. Tanto deve afastar-se delas, quanto para isso o impedem, pelo que é necessário fazer-nos indiferentes a todas as coisas criadas, em tudo o que é concedido à liberdade do nosso livre-arbítrio e não lhe está proibido. Quer dizer, nós estamos no mundo, nós podemos e devemos usar das coisas,
Só que tudo que a gente usa, ela deve ser para esse fim, que é louvar, reverenciar e servir a Deus. Então, tudo que a gente for ter, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for comprar, tudo que a gente for possuir, usar, é para esse fim: louvar, reverenciar e servir a Deus. A criação acontece em nós e para nós, por amor, mas tudo tem de ser visto e usado a partir de um lugar que nos ajude individualmente e em comunidade. As coisas criadas vêm ser usadas com equilíbrio e sentido. O abuso impede a vida. Ter liberdade sobre as coisas e sobre as pessoas ajuda-nos a manter o foco em Deus. Olha que lindo. Aí agora, para finalizar, as perguntas para você refletir aí na sua casa. Quais as pessoas importantes da tua vida? Quais as coisas? Pode ser a casa, o carro, um diploma de estudos ou formação, um livro, o estado de vida, a saúde, a riqueza, a vida longa. Aceita e acolhe as memórias que vier no seu coração com essa pergunta. Quais as coisas importantes na sua vida? Alguma ou algumas dessas coisas e pessoas te ajudam a chegar até Deus? O que você sente se tivesse de abdicar, de perder alguma dessas coisas ou pessoas? O que você sente se alguém te tirasse alguma dessas coisas ou alguma dessas pessoas? E por último, em verdade, alguma dessas coisas ou alguma dessas pessoas importantes na sua vida te impedem de amar mais a Deus? Fica aí esse questionamento, depois o Diego coloca aí também na descrição, para você fazer sempre que você for rezar. Onde está o teu tesouro? Quem são as pessoas que você ama? O que você ama? Será que você está amando as coisas? Será que essas coisas não estão tirando o lugar de Deus na sua vida? Então, você precisa sempre pedir nas suas orações: Senhor, me afasta de tudo que me afasta de ti. Me tira o apego das coisas criadas, me faz querer e desejar somente ao Senhor. Precisa ser essa uma pauta das tuas orações de hoje em diante até o final da sua vida, que é assim que a gente também tem que fazer, porque sempre vai vir alguma coisa que vai querer tomar o lugar de Deus. E quando vier, a gente precisa estar preparado para enfrentar e falar: aqui não, aqui eu quero ser de Deus. Nesse caminho, a graça de Deus vai sempre nos auxiliar e, assim, vão existir quedas, isso não pode nos frustrar, porque quedas fazem parte do caminho, mas a gente precisa retomar, principalmente pela confissão. Você retoma e recomeça quantas vezes for necessário. Agora, esse é o nosso ideal: romper com este mundo e viver para Deus. Estamos neste mundo para ir para o céu, somente. A meta é o céu. O É o céu. sucesso alcançado é quando a gente chegar no céu e poder amar a Deus e vê-lo face a face. Isso, para encerrar, a gente vai cantar então O Meu Lugar é o Céu. O que você Não, acha? Não? Ainda mais com essa voz tua hoje. hoje eu já não canto bem, sou rouca ainda, fanha, vai É, ficar uma beleza. é isso. É isso, um beijo para você, Deus fique com abençoe. Até nosso Deus, próximo tópico, tema. até o próximo tema.